Hoje nós vamos falar de crescimento, né? Quando falamos de finanças, nós automaticamente pensamos em crescer. Crescer, conquistar coisas, né? Como muitos dizem por aí, evoluir, nos tornarmos pessoas melhores, maiores. Mas, gente, sabe esse processo de crescimento? Quero conversar um pouco a respeito dele com vocês hoje, né? Nosso primeiro texto tem a Bíblia aqui, né? E os textos aqui e aqui. Então, sempre eu vou estar lendo aqui para vocês. Mas eu indico que vocês tenham, gente, o nosso mapa da vida. Bom, o primeiro texto que eu quero ler com vocês hoje vai nos dizer a respeito de João 15:1. João 15:1 diz assim, ó. João 15:1 diz assim: eu sou a videira. Isso aqui é Jesus falando. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor, né? Ele também diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Mas eu quero que vocês compreendam isso aqui para a gente falar de crescimento à luz da palavra, né? Se você se sente pequeno, podado, se você é uma pessoa que não sente que está crescendo o suficiente, esse vídeo hoje ele é para você, né? Para que você possa acalmar teu coração, para que você possa entender o verdadeiro crescimento, né? Para que você possa ter a ajuda do alto. E são coisas que eu costumo dizer, gente, que se a escola não te ensinou, a igreja não te ensinou, teus pais não te ensinaram, eu te ensino, né? Mas quando eu falo eu te ensino, gente, não sou eu também, porque eu de mim mesma não tenho nada. Mas Cristo e a palavra é o que nos orienta a viver e a crescer. E então, eu quero falar para vocês a respeito dessa mensagem. O nosso coração, ele é como um jardim, né? E o jardineiro é Deus, é Ele que precisa cultivar, né? Esse coração que muitas vezes é pedroso, é árido, é terra infértil. Precisamos tomar cuidado com isso. Mas precisamos buscar o jardineiro, né? Aquele que é o agricultor. Gente, nós precisamos crescer. E o que eu acho mais interessante nessa mensagem, a respeito de que o Senhor, Ele é o nosso jardineiro, né? E Cristo, olhando para si como a videira, isso nos faz refletir muito, porque nós precisamos de crescimento, e eu não posso falar de crescimento sem falar de graça, né? Aí as pessoas não entendem o que é graça e acham que graça é para você ficar pecando, e não é isso. A graça é uma possibilidade para mim, com todas as minhas enfermidades, com todas as minhas mazelas, com toda a minha pequenez. É algo imerecido, um dom imerecido para que eu cresça em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, ó, mas lá em 2 Pedro 3,18 diz assim, ó, mas crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e conhecimento de nosso Senhor, né? Porque antes de ser o nosso Salvador, Jesus precisa ser o nosso Senhor. E o que é ser meu Senhor? Vamos dizer, quem é o teu Senhor? Quem é o teu chefe, né? Mudando a linguagem para hoje, quem é o teu chefe? Geralmente, se teu chefe aí na tua empresa te pedir para fazer determinada coisa, você vai fazer sem questionar, certo? Assim é quando nós crescemos no conhecimento de Cristo, que precisa ser Senhor e Salvador da nossa vida. Ai, gente, hoje está complicado gravar, viu? Vocês estão escutando? Mas vamos lá, não vai ser isso que vai nos impedir. Então eu preciso crescer na graça, né? E às vezes, para muitos, é difícil crescer na graça. É complicado crescer na graça. Aqui mesmo eu vou ter que crescer na graça. Senhor, nos ajuda, cala a boca daquele cachorro, por favor. Sabe por quê? As lutas diárias na nossa vida, elas são solo, né?
Essas lutas, muitos acreditam que é para o seu mal, mas não, muitas vezes a luta ela é só o fértil para que possamos crescer. Então, se você está numa determinada dificuldade na tua vida, entenda que o jardineiro está ali trabalhando no solo para que você possa crescer. E que você precisa crescer na graça. Não é porque as coisas estão difíceis que você vai se estagnar, não. Não é assim que o cristão se comporta, não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina a não desistir. A palavra nos ensina a crescer no conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador e a crescer na graça que Ele nos concede. Então, e depois, gente, desse solo, né, árduo, difícil, que são as circunstâncias que muitos vivem, não vai te faltar algo, que para muitos é uma coisa muito complicada, né? Até xingam e até blasfemam quando estão vivendo assim por causa da dor. Mas eu quero te dizer que crescer dói. Crescer dói. Então você precisa compreender e entender que crescer dói. E a dor, ela é um instrumento para o crescimento. E somente depois da dor ser usada como um instrumento de aperfeiçoamento na minha vida, né, as podas da vida dói, cortar dói, podar dói, crescer dói. Então, chega um momento da nossa vida que é o momento de florescer. Se você quer crescer, você precisa compreender a natureza. A natureza, ela nos testifica constantemente do amor do Criador e nos dá lição diárias, constantemente, do que nós fomos feitos para ser, do nosso propósito. E se nós não compreendermos essas fases na nossa vida, esse sentimento de pequenez, de fraqueza, de fracassado, vai te impedir de crescer. Por isso que nós precisamos compreender esses processos. E como toda árvore, né? Jesus mesmo se comparou à videira, ela chega um momento de florescer. E o florescer, ele vem depois de muito trabalho árduo. O florescer, ele é aí que vem o visível, é o testemunho visível, sabe? Da transformação que veio de dentro. São lutas que ninguém te viu lutar. Mas no florescer, depois de ter passado por todo o processo com o nosso jardineiro, conforme de João, nós conseguimos produzir os bons frutos que são visíveis na nossa vida. E esses bons frutos, pessoal, não são apenas financeiros. É nos relacionamentos, é na família, é na saúde, entende? Então, assim, o Senhor, Ele nos convida, né, a não mudar nossa fé, a nos fortalecermos na rocha. Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. E Cristo é um solo fértil, estável, que sustenta o nosso crescimento. Às vezes vai estar doendo, às vezes vai estar mexendo ali no solo, as lutas, as dificuldades. Mas se Cristo estiver comigo, se eu crescer no conhecimento de Cristo, na sua graça, tendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu serei sustentado e não fracassarei em todo esse processo. Então, a perfeição de caráter, né, o crescimento seu como pessoa, como cristão, ele não é necessariamente um ponto de chegada, mas ele é um caminho diário de crescimento na graça. E eu preciso compreender isso. Eu preciso crescer diariamente na graça. Eu preciso crescer diariamente, né? Lá em 2 Coríntios 3:18 diz assim, ó: e nós todos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Sou transformado numa única glória? Não, é de glória em glória. São lutas vencidas após lutas vencidas. É assim a caminhada do cristão. Se você está achando que a vida do cristão é
vida boa o tempo todo, e vida boa no sentido de que eu não tenho dificuldades, que eu não terei provações, você está no cristianismo errado. Não é cristianismo, é nova teologia, como eu sempre falo nos meus outros canais. Mas o cristão que quer crescer e prosperar em Cristo Jesus, que quer ter uma consciência limpa, colocar a cabeça no travesseiro, dormir bem, porque soube que cresceu na graça de Cristo, que deu o seu melhor nas finanças, deu o seu melhor na família, deu o seu melhor na saúde, deu o seu melhor no trabalho. Então esse cristão, ele está crescendo de graça em graça, de glória em glória em Cristo Jesus. Então, gente, não vos assusteis com as provações que vos vêm. Pedro diz isso, não fiqueis apavorados quando parece que coisas estranhas estão acontecendo com vocês. Perseguições, isso, aquilo, dificuldades. Não vos apavorem. Isso aqui, gente, não é autoajuda, é ajuda do alto. Jesus deixou escrito aqui, ó. Deus deixou escrito aqui, ó, por meio de seus discípulos, para que a gente possa crescer na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo, sentiu que ele fez sentido, dê o seu joinha, compartilha, comenta, envia para aquela pessoa que precisa compreender que as lutas que ela está passando não é para esmorecer ela, não é para deixar ela no chão, fraca, se sentindo fracassado, mas é para ela compreender que o cristão verdadeiro cresce em meio às dificuldades, cresce em meio à dor, que crescer dói, nascer dói, sabe? Tudo dói, e a dor, ela é um instrumento para poder aperfeiçoar-nos, para que possamos crescer de glória em glória, sabe? Dê o seu joinha e não deixe de compartilhar essa mensagem hoje. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau.